Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de arte, tá? A reunião está sendo gravada e quem quiser deixar a câmera desligada, fique à vontade, ok? Para iniciar o nosso ATPC, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para uma ATPC de arte dos anos finais e ensino médio, do componente curricular arte, da data 19 de agosto de 2020. Os nossos objetivos hoje são compartilhar as sugestões de atividades na linguagem teatral, que foi o que eu tinha pedido para vocês colaborar lá no formulário, refletir sobre metodologias ativas em atividades remotas, é uma coisa que a gente precisa estar sempre dando uma revisitada, para tirar um pouco a preocupação mesmo de vocês estarem ou não conseguindo um engajamento maior dos alunos, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e refletir sobre as possibilidades de recuperação para o retorno às aulas presenciais, que é o que vai acontecer no dia 21 de sexta-feira agora, né, 21 de agosto, não sei se todos já receberam a notificação, que nós vamos ter algumas orientações a respeito da recuperação para o retorno às aulas presenciais. A nossa pauta de hoje, então, é a devolutiva do último encontro de TPC, apresentar as sugestões de atividades na linguagem teatral para cada ano série, tá? Então, eu fiz um apanhado geral das sugestões que vocês fizeram e acrescentei algumas. A gente vai fazer uma paradinha de 10 minutos hoje, porque hoje nós somos 3 ATPCs, tá bom? Então, a gente vai até 12h30. Discutir as metodologias ativas para aplicação de atividades remotas e refletir de forma colaborativa um plano para a recuperação das habilidades no retorno às aulas presenciais. Então, a gente vai começar com a leitura inicial, uma sensibilização. Hoje eu trouxe o nosso poeta Braulio Bessa, com a poesia Recomeça. Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Maldade isso hoje pra mim. Obrigada, Braulio. E aí, pessoal? Nossa, para mim foi muito forte encontrar essa poesia dele. Recomeçar. Apesar de tudo que nós temos vivenciado esses últimos tempos, é preciso recomeçar sempre.
Eu estou emocionada aqui, não sei vocês, mas para mim o recomeço é muito, muito, muito importante. Eu acredito que a cada momento que vocês têm vivenciado diante dessa situação, principalmente enquanto educadores, porque nós temos uma preocupação de estar junto desses meninos e apesar da gente também estar um pouco sensibilizado, né? A gente precisa estar recomeçando sempre a cada momento de aula, a cada recomeço de fazer um roteiro e de pensar numa maneira de engajar esses meninos da melhor forma possível. Então, achei essa poesia maravilhosa e ela tem muito a ver com o que a gente está passando agora. Alguém gostaria de contribuir? Eu gostaria de escutar uma contribuição. Oi, Ana Paula. Quem? A Sheila. Oi, Sheila, pode falar. Eu até coloquei lá no site, parece que eu estava precisando ouvir isso, parece que ele falou assim, diretamente para mim. E você falou que você está emocionada, enquanto eu ouvia, parecia assim, que estava direto para mim. Eu também estou muito emocionada. Foi assim... Foi demais. É forte. Esse recomeçar, né? O rebolar, reafirmar. Ah, gente, foi muito. E olha que eu já escutei umas 3 vezes por semana e toda vez não teve jeito. Quem mais? Eu, Bernadette. Agora, o que está acontecendo? Não estava conseguindo entrar. É a Marina. Oi, Marina. Só um minutinho que a Bernadette começou, Bernadette? Isso. Pode falar, minha querida. Desculpa. Ana Paula, essa poesia, ela mexe muito com a gente, né? Porque eu já conheço ela já faz uns 2 anos. Eu tenho o livro do Braulio. E cada vez que eu escuto essa poesia, eu sinto assim que ela toca de uma forma diferente na vida da gente e pelo menos a mim faz pensar muito que em cada momento da vida da gente, a gente tem que realmente recomeçar, não só na escola, não só nos planos de aula. É maravilhoso. Eu amo ele, eu amo essa poesia. E quem tiver a oportunidade de ler o livro dele, lê, porque é perfeito o livro dele também. Tá? Recomendo muito. Ai, obrigada, Bernadette. Mais alguém, gente, gostaria de contribuir? Ana. Oi. Nós temos aqui no chat a Ana Lu Garcia, e ela fala assim, é momento de parar, respirar e continuar. Os recomeços curam. Nossa, que graça. Muito bom, Ana Lu, obrigado. Mais alguém, no chat? Não, por enquanto, sobre o texto da sensibilização, somente a Ana Lu. Tá, obrigada, então. Então, o Braulio... Quem? Ivalda. Oi, Ivaldo, fica à vontade. Bem, na verdade, a gente recomeça todos os dias, né? Mas nesse período agora, a gente anda tão sensibilizado que é muita reflexão, né? Essa poesia nos faz isso, ela nos remete a isso, né? Porque a gente fica muito sensibilizado em todos os sentidos. Você pensa em você, você pensa no outro, você pensa nas dificuldades e que vamos ter que enfrentar, né? Porque ficar estagnado a gente não pode. Então, nós vamos ter que reagir e vamos ter que superar, né? Isso mesmo, Ivaldo, falou certinho, é superação a todos os dias, né? É o recomeço mesmo. Então, o Braulio Bessa, ele nasceu no município do Alto Santo, no sertão do Ceará, é meu conterrâneo, tá? Eu sou cearense, nascido em Fortaleza, viu? Não sei se vocês sabiam disso. Ele nasceu em 86 e com 14 anos aprendeu a amar a poesia do seu conterrâneo Patativa da Saré, né?
E depois que uma professora passou um trabalho escolar para ele de pesquisa sobre o grande poeta de cordel, ele aprendeu a ser poeta, ele quis ser poeta, ele desejou ser poeta, né? Isso é tão gratificante, né? Para um professor, você mostrar um caminho, uma possibilidade, e aquela pessoa se interessar e ir sozinha, né? Isso eu acho que é muito gratificante. Então, Braulio Bessa, o neto de Dedé Sapateiro, como é conhecido em sua cidade natal, entrou em contato com a poesia de Patativa e se tornou um fazedor de poesias, como ele mesmo se define. Com grandes sonhos, ingressou na faculdade no curso de análise de sistemas, que lhe motivou a criar um movimento na internet para divulgar e defender o povo e a cultura nordestina, do preconceito que aflora no resto do país. Então, isso foi legal. Então, ele gostou da poesia, ele é um fazedor de poesias, porém, a graduação nele é análise de sistema, e ele usou isso em favor de divulgação do sonho dele de fazer poesias, né? E no começo, para ser ouvido, Braulio resolveu adaptar seus versos para o teatro da escola e logo estava conquistando prêmios em cidades vizinhas. A guinada se deu quando visualizou nas redes sociais uma espécie de feira moderna, onde podia publicar vídeos de cordéis e poemas sobre vários temas, como medo, preconceito, amor, depressão, identidade. Foi quando percebeu não apenas o poder da internet, mas também a força da palavra. Então, eu achei assim, que está muito pertinente com a nossa linguagem. Então, achei que casou muito. Foi assim, eu estava procurando alguma sensibilização para a gente passar na TPC, e deu muito certo, né? Por quê? Lá na devolutiva de vocês pediram textos de teatrais para trabalhar em contexto remoto. E nada mais simples e intenso do que uma literatura de cordel, né? Então, a poesia, o jeito que ele declama a poesia, ele tem muito a ver com a linguagem do teatro. Então, foi uma coisa Ana assim... Paula. Oi. Nós temos mais alguns comentários aqui no chat. Eu acho que foi escolhido a dedo o Braulio Bessa hoje. O Maurício, né, nos diz o seguinte: nós devemos ter muita coragem para recomeçar, para mudar e transformar o que está a nosso redor para melhor. A Fernanda Pardo diz assim: na palavra de Deus, diz: a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Então, todo dia é dia de recomeçar e sempre um novo dia. A Ferdinanda nos disse: o professor sempre estará aprendendo, estudando. Agora é uma aprendizagem de ferramentas digitais. Aprender e ensinar os alunos. Como é difícil! Eu pensava que tinham mais facilidade do que eu, já que são da geração da tecnologia. Então, é um recomeço de tudo na nossa vida, né? Tanto da nossa vida pessoal, quanto das novas metodologias e tudo mais. Tá bom? Tá bom, sim. Obrigado aos professores que contribuíram. Eu acho que foi a dedo mesmo, gente. Está muito pertinente com o tema do nosso bimestre, né, a linguagem teatral, e nada como trazer um artista contemporâneo para apresentar para os nossos alunos, né? Então, assim, por que não apresentar literatura de cordel para eles, né? E a gente sabe que o cordel também tem a questão da xilogravura e tem outras questões, outros temas, outros objetos de conhecimento que se pode trabalhar com a linguagem teatral. Então, fica a dica aí para vocês usarem, né, como tema, como textos, né, para trabalhar a linguagem do teatro esse bimestre. Outra coisa que também ficou, que eu achei bem legal no formulário que vocês contribuíram lá, foi a questão da troca de experiência dos professores na rede sobre atividades que alcançarem maior engajamento dos alunos. Então, é uma preocupação nossa ainda, né? No último TPC a gente comentou sobre o fato do engajamento dos alunos estarem diminuindo, mas é a questão do recomeçar, repensar todos os dias em como fazer diferente. Uma coisa que eu sugiro também, que acontece muito nas escolas do
do PEI, eu vou citar elas, assim, porque é um direcionamento para eles, é a questão de buscar, junto com os alunos, sugestões de como eles gostariam das aulas, se eles pensam em outras coisas, o que eles gostariam de ouvir dos professores, como os encontros poderiam acontecer. Então, também fica de sugestões para eles fazerem esse diagnóstico. Perguntem para eles mesmo o que eles gostariam, né, para poder participar mais das aulas, tá bom? Fica como sugestão. Outra coisa também que vocês falaram, contribuíram lá no formulário, foi a questão de que a troca de ideias entre os professores está sendo muito boa. Fico feliz de estar promovendo esse espaço para a gente poder trocar essas ideias. E o objetivo também maior é da gente se fortalecer enquanto professores da disciplina de arte, tá bom? A colocar lá que os ATPCs têm ajudado muito, que é bom que continue as trocas de experiência, né? Nesse formato de ATPC, e que os ATPC sempre tragam sugestões de aulas. Então, a gente tenta trazer sugestões para todos participem. Pode perguntar no grupo, acredito que o grupo de arte, né, do WhatsApp, ele seja direcionado para vocês trocarem mesmo. Então, estou pensando em dar essa aula desse jeito, o que vocês acham? Pensei nisso. Então, eu vejo que vocês são um pouquinho tímidos na questão do grupo de WhatsApp. Tem professores que têm contribuído bastante com cursos, vídeos para formação, tá? Mas o Centro de Mídias também, ele está aí para ajudar. Eu assisti a aula do 6º do 7º ano essa semana, e ele vem num formato bem geral, né? Então, talvez ver o Centro de Mídias como uma introdução para um objeto de conhecimento que vocês vão abordar, e vocês fazerem um aprofundamento, ou as orientações, os plantões de dúvidas durante as aulas online. Outra coisa que eu achei bem interessante foi a questão de colocar assim, estou trabalhando um currículo atrelado ao Centro de Mídias, que eu acabei de falar, né? O ano passado eu trabalhei lendas africanas com teatro de sombras com 6º anos. Eu respeito a opinião dos colegas, mas acredito que não devemos utilizar a linguagem arte visual substituindo os elementos teatrais. A arte sempre foi vista como um mero desenho assim. Mesmo que agora, com toda a dificuldade de atingirmos o mínimo desejável, não devemos deixar cair a qualidade das nossas aulas. Pertinente o que esse professor, né, colocou lá no nosso grupo, no nosso formulário. E eu acredito que não é trocar a linguagem, né? Como a gente fala sempre, as 4 linguagens, as 4 principais linguagens, né, vamos dizer assim, elas estão muito atreladas. É claro que nesse tempo de pandemia, distanciamento social, trabalhar a linguagem teatral, ela se torna um pouquinho mais difícil. Mas a gente precisa respeitar a comunidade escolar, a nossa comunidade escolar. Por isso que eu repito sempre, gente, fazer um diagnóstico das suas turmas é fundamental para direcionar as aulas em atividades remotas. Eu sei que tem uma porcentagem de alunos que não possuem equipamentos, aparelhos para poder assistir às aulas, né, pelo Centro de Mídias, pelo aplicativo. Tem alunos que não têm televisão em casa, né? Tem alunos que precisam esperar os pais chegar para poder usar o celular. Então, todas essas pequenas dificuldades, elas vão influenciar, sim, no desenvolvimento das atividades que vocês fazem. Eu espero que eu tenho certeza que vocês não vão deixar cair a qualidade das aulas, mas repensar nessas questões, tá? Focar no teatro, sim, mas podem, sim, gente, sintam-se fortalecidos e tenham autonomia de preparar as aulas articulando as 4 linguagens, ok? Sugestão de história do Teatro do Brasil. Eu tinha colocado nas referências do ATPC passado um link a respeito da história do teatro, né, de maneira geral. Mas tem, sim, outros links, né, para pesquisa sobre o teatro no Brasil. E trabalhar o tema cinema. O cinema é um dos temas, um dos objetos de conhecimento em uma dos anos séries propostas. Eu não vou lembrar de cor agora, né? Mas eu coloquei ele enquanto sugestão em uma dos anos séries.
Alguém quer falar alguma coisa por enquanto, até agora? Alguma contribuição? Simone, alguma coisa no chat? Por enquanto, tranquilo, Ana. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, a nossa linguagem é o teatro, né? O foco é o teatro no terceiro bimestre. E só para a gente retomar, então, o tema do sexto ano é o circo-teatro, a comédia e a farsa. As habilidades são essas, tá? Dentro dos objetos de conhecimento, contextos e práticas, elementos da linguagem e processo de criação, ok? Então, o que veio de sugestão lá no formulário? Tá bom? Então, veio assim, ó, a linguagem do desenho que representa a linguagem do circo. Então, sexto ano, eu acredito que eles estão assim, eles estavam ingressando, né? Estavam saindo do quinto para o sexto ano. Então, lá nos anos iniciais, usa-se muito o desenho, sim, tá? Para representar as linguagens, como forma de registrar. É feito o trabalho da linguagem teatral, apresentações, né? Mas como registro, os professores pedem bastante o desenho para os meninos dos anos iniciais. E como eles ingressaram no sexto ano e não teve tempo deles, né, se adequarem à nova realidade, né, vários professores e tudo, vai ficar muito forte ainda a questão do desenho. Mais uma vez eu repito a questão do diagnóstico, tá bom? Então, por que não usar o desenho como forma de registro depois do estudo a respeito da linguagem teatral? E a linguagem do circo é muito forte para as crianças nessa idade, tá bom? Outra sugestão que colocaram foi os fantoches e a criação de imagens de vídeos. Ok, pessoal, só não esqueçam das crianças que não têm como acessar os vídeos, tá bom? Então, aqueles alunos que precisam ter de atividades impressas, sempre colocar as imagens referentes ao que você está querendo propor, tá bom? Máscaras teatrais. Oi. O professor Ramiz, ele coloca uma contribuição no chat e ele tem a mãozinha levantada também. Eu vou ler aqui, depois se ele quiser complementar, pode ser? Ele nos diz o seguinte: quero compartilhar minha experiência em relação à linguagem da arte. Para que os alunos realizassem a atividade de teatro, sugeri que criassem um diálogo improvisado. Mas como criar um diálogo teatral sem o teatro? Para isso, usei a metodologia de jogo, da qual os alunos gostam muito. A ideia seria escolher 6 palavras aleatórias em um livro, jornal, revista, anotar as palavras e escrever um diálogo entre 2 pessoas usando as palavras. Para garantir a atividade, coloquei um exemplo que eu mesmo realizei. Obrigada, Ramis. Gostei da ideia. Ótima. É isso, tá, gente? É o recomeçar, a gente se reconstruir a cada momento, tá bom? Adorei essa ideia. É bom que fica aí como sugestão para os nossos outros colegas, tá bom? Máscaras teatrais que representem o momento atual. Bom, gente, aí é com vocês, tá? Tudo é sugestão, tá? Às vezes o que dá certo para a minha turma não dá certo para outra turma, tá bom? Então, isso é uma coletânea para os sextos anos que eu fiz lá do formulário, ok? Usar o aplicativo TikTok. Eu tinha colocado lá no Drive dos materiais um duelo, eu acho que é duelo que chama, não lembro direitinho, onde há troca de figurinos, né? Uma brincadeira que tem no TikTok a respeito de figurino. Da semana passada, depois vocês dão uma olhadinha no link da semana passada. É simples, gente, mas que já faz uma diferença para os meninos. Então, os alunos que têm essa facilidade de mexer com o aplicativo, tem essa desadmissão de usar os vídeos, então, por que não usar? Tá? Pode ser uma questão também como um aprofundamento, avançar, tá? Não precisa ser uma coisa só
usar o aplicativo TikTok. Deixar isso muito claro para os alunos, gente, essa questão de uso de vídeo, de imagem, ter sempre, relembrar com eles a questão que isso é deles, é liberdade deles, tá bom? Contação de histórias com lendas, vídeo. Então, ficou só assim, ó, tá assim, contação de lendas com vídeos. Eu não sei se é o vídeo feito pelo professor ou se é o vídeo feito pelo aluno, então eu fiquei um pouquinho na dúvida. Mas eu acho uma ideia legal o professor fazer um vídeo apresentando um conto, uma lenda, aproveitar aí o tema do folclore, né, que esse mês de agosto tem o folclore, tem o dia do folclore, e contar uma lenda, tá bom? E apresentar para eles e depois eles dão um retorno. Pode falar, Simone. Nós temos aqui a experiência da professora Lisandra, que bateu certinho com essa sugestão. Ela fala o seguinte: fiz adaptação de contos infantis junto com a disciplina de língua portuguesa, atualizando estes contos para os dias atuais. Legal, hein? Tem as lendas urbanas também, hein, pessoal? Eu sei que eu coloquei em algum das atividades aqui, eu sei que tem lendas urbanas também, né? São lendas contemporâneas, é legal. E a interdisciplinaridade, hein? Adorei, gostei. Trabalhar em conjunto, porque às vezes é mais fácil desenvolver a aula online, as sugestões, os meninos conseguem ver esse casamento, tá? E para eles se torna mais fácil. Aí aqui também colocar, criar um vídeo, foto, desenho de um elemento teatral, que foi o que eu falei lá no começo. O jogo do improviso no teatro e mímica, expressões faciais acompanhadas por música, que também casou com a sugestão do Ramiz, né? Uma coisa que eu coloquei, assim, para vocês pensarem bem, é sempre estar contextualizando a linguagem do teatro, tá? Então, o que é o circo-teatro? O que é a comédia? O que é a farsa? E uma coisa que está falando muito lá no CA, no Caderno dos Meninos, são as funções no teatro. Então, fala muito, tem muita coisa lá a respeito de funções do teatro, tá? Se vocês quiserem adentrar nessa situação, nesse tema também, é legal vocês direcionar. Pensam na linguagem simples, uma linguagem que eles vão compreender, sempre tá relembrando que eles têm ali, estão sozinhos, as orientações para terem autonomia e responsabilidade sobre a própria aprendizagem ainda está em processo, tá? Então, tá sempre, água mole em pedra dura mesmo, tá, gente? Então, tá sempre refalando. Ah, mas eu já falei, não tem importância, fala de novo, tá? Então, um pouquinho de paciência, resiliência nesse momento com os alunos, ok? Explorar os figurinos usados nas apresentações circenses. Então, tá bem forte a questão do circo-teatro lá no caderno do aluno, tá bom? Então, explorar bastante essa questão desse objeto de conhecimento para o 6º ano. Para o 7º ano, vamos só pensar o teatro de animação, tá bom? A habilidade também, ela fica mais focada nos processos de criação, então tem 2 habilidades que está dentro do processo de criação. Trabalha um pouquinho do contextos e práticas, né, a respeito dos grupos de teatro de animação, tanto no contexto paulista, do brasileiro e do estrangeiro, e os elementos da linguagem, que é o personagem, adereço, cenário, que também está dentro das funções teatrais, dos profissionais que trabalham. Então, o que foi sugerido lá no formulário? Confecção de boneco de materiais alternativos, o que o aluno tiver em casa. Então, é importante vocês orientar o passo a passo sobre qualquer confecção de bonecos ou objetos animados, tá? Então, deixar bem claro na hora da orientação para os alunos, é o passo a passo mesmo, explicado no miudinho. Pensa que não pode ser uma coisa muito extensa. Ainda é o 7º ano, a fase de transição, eles estão meio assim, né, no momento de adolescência, então eles estão com um pouquinho de preguiça, então pensar nisso, de ser uma coisa bem simples, sucinta, mas objetiva, para poder atingir o que vocês propõem, tá? Fazer tutoriais também, gente, por que não fazer um tutorial simples ali para eles observarem, tá? Assistirem o que vocês querem.
Outra sugestão é apresentar o grupo Giramundo Teatro de Bonecos. Então, quando eu estava em sala de aula, eu gostava muito de usar o Giramundo. Tá? Então, eles têm o site oficial, tem muita coisa lá, serve de pesquisa para vocês, tá dentro do sugestão do caderno do professor, tá? Então, tem bastante coisa para vocês utilizarem. Lá fala dos bonequeiros, falam de como que faz as animações, sugestões e tudo mais, tá? Tem outras companhias também lá no caderno do professor, tá? Do teatro, tanto nas companhias nacionais e internacionais. Propor a apreciação do teatro de bonecos por meio de vídeos e ou imagens selecionadas e introduzidas no roteiro de estudo do aluno. Esse aqui foi eu, tá bom? Eu que coloquei por conta das atividades sugeridas lá no caderno do professor. Tem muito link, tem muito QR Code. Então, como os alunos ainda não têm esse caderno, ele foi pensado para esse ano, a ideia era a gente estar lá junto com eles, fazer essa mediação. Então, tá sempre muito junto com eles, tá? Não sei como que cada um tá fazendo com as suas turmas. Se vocês têm sala online, se vocês só têm se vocês têm grupo de WhatsApp, tá? Não sei como que vocês estão fazendo. Eu tô jogando com o que eu tenho, que vocês estão me colocando lá no formulário. Por isso que eu acho muito importante vocês responderem o formulário, que para mim vai servir de base para estar trabalhando com vocês aqui no ATPC. Apresentar os profissionais do teatro de bonecos, bonequeiros. Então, é importante os alunos conhecerem quem são esses profissionais, né? Então, lá no site de pesquisa, coloquem lá os bonequeiros. O Giramundo tem outro... Eu vi outro site, só que agora eu não estou conseguindo me recordar qual que é esse site, que fala muito dos bonequeiros, tá bom? E é legal eles perceberem que tem uma profissão que trabalha apenas com a construção de bonecos ou personagens para animação, tá bom? Uma coisa que eu achei muito legal, né, que assim, me senti muito recompensada, foi uma sugestão sobre trabalhar as habilidades socioemocionais. A Simone também vai achar bom, né, juntamente com o tema teatro e com prática e confecção de máscara, expressando o sentimento de cada um nesse momento de isolamento social, utilizando material reciclável ou objetos cotidianos. Então, muito bom isso, tá? Relembrando de tudo que vocês forem preparar, se tiver jeito de trabalhar uma habilidade socioemocional, agora é muito importante, tá, gente? Dá uma reforçadinha. Oi. Nós temos a mãozinha levantada da professora Sônia. E nós temos o comentário da professora Ivalda, que ela tem baixado o vídeo e apresentado aos alunos. Professora Sônia, tudo certo? Tudo. Eu também estou fazendo dessa forma. Tem passado, isso, a Soninha. Eu tenho passado, já comecei, né, com o teatro, e como nem todos têm a disponibilidade dos vídeos, eu tenho passado, como eu não sei ainda colocar o vídeo no Note, eu pego o vídeo no celular e ponho para eles assistirem. Eu passei vários vídeos para eles assistirem de teatro. Mas, Soninha, deixa eu só entender, vocês abrem a sala online? No Meet. É o plantão. Tá. Nós fazemos plantões, nós temos plantões toda semana, né? De todas as matérias, de todos os professores. Então, na minha matéria, eu no meu plantão com eles, aí eu mostro os vídeos. Nossa, pelo celular. Muito bom, obrigado. Nossa, legal essa ideia, hein? Fica como sugestão aí, mais uma sugestão. E, Valda, é dessa mesma maneira que você está fazendo, só para me entender como que vocês estão fazendo. Olha, às vezes eu coloco lá no Forms, no formulário onde eu estou pondo as aulas, eu baixo todos os vídeos e coloco lá, entendeu? Aí eu faço chamada de vídeo com os meninos pelo WhatsApp, porque eles não gostam de entrar. Pela chamada de vídeo, eu vou explicando para eles
e vou mostrando os vídeos. Ai, obrigada, Ivalda. Tá vendo, pessoal? Então, é essa troca que a gente precisa estar sempre realizando, tá? Obrigada, Sônia, Ivalda, tá? Outra sugestão de atividade que eu coloquei aqui para o 7º ano são as caixas cenários, né? Tem aqueles alunos que não gostam de fazer os vídeos, mas por que não explorar a questão de fazer uma caixa cenário, né? Aí você você retoma o conceito de tridimensionalidade, né? E eles entenderem a questão do figurino, do posicionamento no teatro e tudo mais, tá bom? Aí tira foto, gente, manda para vocês, ou, né, depois na hora da volta, pede para eles guardar e vocês retomam isso quando a gente estiver voltando. Outra sugestão também foi a questão do teatro de sombras, tá? Que também faz parte lá do caderno do professor, a sugestão de trabalhar o teatro de sombras. E eles adoram, né? Eles não aparecem, eles não precisam aparecer propriamente dito, mas eles podem confeccionar bonecos, né? De forma bidimensional e trabalhar o teatro de sombras. Escolhe um texto, uma história, uma lenda, o que for, né, que vocês sugerirem, e trabalhar o teatro de sombras. Sempre relembrando a importância de você estar, sim, explicando o passo a passo dessas atividades. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o 8º ano, que vamos relembrar que temos como tema o teatro da matriz indígena, africana e afro-brasileira. As habilidades, elas ficam mais dentro do contextos e práticas, né, por conta de serem etnias, tá? Africana, afro-brasileira e indígena. O processo de criação vem só como uma habilidade essencial, que eles vão aprender um pouquinho sobre as funções do teatro novamente. Então, a gente percebe que vem desde o 6º ano até o 8º ano aí, a questão de a gente estar retomando as funções do teatro. E é claro que no 8º ano ele aumenta um pouquinho mais ali os profissionais que trabalham na linguagem do teatro. Então, ali eu achei um pouquinho assim, que ficou assim, meia, né, faltando um pouco de sugestão, não por conta de vocês, mas eu dei uma olhada assim no CA e no CP, que está bem restrito a questão das atividades relacionadas ao 8º ano, e como sugestão apareceu lá, as máscaras africanas de papelão. Então, a história das máscaras africanas, ela é muito rica, ela pode ser trabalhada, assim, intensamente, porque tem muita coisa para a gente explorar da história das histórias do povo africano, tá? Aí, eu coloquei lendas e contos folclóricos como tema para exploração da linguagem teatral, o figurino, a maquiagem, o cenário e a articulação com artes visuais, porque a confecção das máscaras, né? Então, qual que é o significado da máscara africana, né? Para aquele povo, para aquele momento, para aquela situação que eles estão passando. Então, tem uma história muito profunda, né? Então, dá para explorar bastante esse tema. Eu coloquei, lendas urbanas. Eu sabia que eu tinha colocado em algum ano, sério, coloquei no 8º ano, tá? As lendas urbanas, ela encaixa lá na habilidade 25. Vamos só dar uma voltadinha para a gente lembrar. Que fala sobre investigar, identificar e analisar as poéticas pessoais em diferentes tempos e espaços, inclusive no contexto paulista, brasileiro, relacionado ao teatro, as diferentes dimensões da vida em sociedade e aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral. Por quê, gente? Quando nós falamos em poética pessoal, você coloca o que você sentiu em relação àquilo que você vivenciou, aquela história que você leu, aquela pesquisa que você fez a respeito de um povo, né? A respeito de uma lenda, né? A respeito de um conto. Então, pensando nas lendas urbanas, né? As lendas contemporâneas, o que o nosso aluno do 8º ano vai colocar como poética pessoal dele a partir daquilo que você apresentou? Então, acho legal para perceber a releitura dele dessa lenda urbana, né? Então, a gente vê os vários contos, né, que eles falam. Pode fazer uma articulação com sala de leitura, tá? Então, pedir um auxílio lá para a professora da sala de leitura, o que contos e lendas urbanas
tem saído mais, tem sido proposto para eles estudarem lá no 8º ano. Aí eu coloquei como sugestão o vídeo, né? Ou o podcast, né? Já que os alunos têm mais essa inibição para fazer os vídeos a respeito desse momento, por que não fazer um podcast? O podcast também, relembrando que precisa ter autorização de uso de voz, tá bom, pessoal? Outra coisa que também pode ser explorada no 8º ano, como sugestão de atividade, é a pintura corporal indígena, né? Explorando as várias etnias. Então, pode ser usado o caderno do desenho, ou então a foto de uma maquiagem específica que o aluno tenha coragem de reproduzir, tá? Como eu achei mais restrita essa questão do 8º ano, eu estou deixando o microfone aberto agora para alguém que quiser fazer mais alguma sugestão que eu não consegui pensar, tá? Relembrando que eu olho o caderno do aluno, faço as adequações, porém o caderno do professor para o 8º ano eu achei ele bem enxutinho de sugestão de atividade, tá bom? Alguém gostaria de contribuir, falar alguma coisa que já tenha feito a respeito? Ô, Ana. Fala, Ana. Maurício. Beleza? Beleza? E também, nessa atividade, eu até mandei para os meus alunos do 8º ano fazerem assim, um glossário sobre as profissões que estão dentro do teatro, que é o figurinista, o sonoplasta, e assim vai. Maurício, quando você fala em glossário, deixa eu entender como é que você fez. Você falou glossário, certo? Isso. Aí você propõe, você coloca lá as funções do teatro e pede para eles identificar o que eles acham que é cada um? Então, eu coloquei assim, ó, glossário do teatro. Aí eu coloquei figurinista. Aí eles iam procurar no Google o que o figurinista faz dentro do teatro. Então, são as profissões que elas estão nos bastidores e que influenciam muito para que aconteça o teatro. Isso. Aí eu coloquei. Legal. Fica legal? Muito, porque é uma forma deles conhecerem, porque eles acham, às vezes, assim, é o que a gente tem que estar sempre retomando, né? Eles veem o espetáculo, eles veem os atores ali no palco. E quem trabalha por trás? Né? Tem tanta importância quanto os atores, tá? O iluminista, o figurinista, coloquei tudo. Quem confecciona o cenário. Isso, muito legal, Maurício. Obrigado pela contribuição. Mais alguém? Ana Paula, nós temos a mãozinha levantada da Maria Natalícia. E a professora Margarete colocou no chat que ela acabou de chegar, que ela estava na TPC, atrasou um pouquinho a TPC do Carmen Munhoz, mas que agora ela já está na sala, ok? Ok. Depois eu continuo lendo o chat e agora a participação da Maria Natalícia. Ana Paula, a minha dúvida é o seguinte, eu estou trabalhando só no Google Forms, certo? Então, eu trabalho muito com múltipla escolha, múltipla escolha e muita imagem, vídeo, essas coisas. Agora, para trabalhar as sugestões que você está me passando, eu gostei muito, eu vou ter que trabalhar em outra plataforma. Ai, Maria Natália, isso fica a seu critério, é igual eu falo, gente. Aqui são sugestões para enriquecer o repertório de vocês, tá? Aí, eu não sei como que você trabalha o Google Forms. Você trabalha no Google Classroom, é isso? Eu trabalho com questões de múltipla escolha, imagem, essas coisas assim. Passo vídeo para eles assistirem, responderem as questões. Mas desenho, essas coisas ainda não passei, depois que eu fui para o Google Forms. O primeiro bimestre eu trabalhei no WhatsApp, eles faziam atividade no caderno, tirava foto e enviava para mim. Aí o segundo bimestre nós passamos direto para o Google Forms com atividade de múltipla escolha, ou perguntas e respostas. Entendi. Aí, Maria, você vai fazer um diagnóstico. Se você achar que é pertinente você usar alguma dessas sugestões para enriquecer as suas aulas...
quero trabalhar. Fica à vontade. Assim, é uma dica para você entrar em contato com o seu coordenador e ver possibilidade dele te dar suporte para poder você colocar em prática essas sugestões, tá bom? Então tá, obrigada. Mas, viu? assim, qualquer coisa, qualquer necessidade, pode perguntar para a gente, pode me procurar, a gente te ajuda, te dá maior apoio, viu? Então Porque é tá, importante a gente fazer essa troca, porque às vezes acaba a ideia de um, aí o outro vem com a ideia que deu certo, o menino engajou. O nosso principal objetivo é manter esse engajamento o máximo possível, tá? Então, eu acho importante a gente fechar essa questão da linguagem teatral com essas sugestões e trazer sempre que tiver alguma coisa, uma boa prática, não sintam-se envergonhados, tá? Nós estamos entre amigos e um é para ajudar o outro, sim. Então, eu até coloquei lá no formulário para vocês que tiverem alguma boa prática, alguma coisa que deu certo, para compartilhar aqui com a gente, está aberto o nosso espaço. Tá bom, Maria? obrigada. Viu? Nada. Pode falar, Simone. Nós temos uma participação no chat da Lisandra, que eu achei bastante pertinente. Ela fala o seguinte: é preciso tomar cuidado com algumas atividades. Fiz um trabalho com maluanas e alguns pais não deixaram os alunos fazerem, pois dizia ser contra a sua religião. A pintura corporal e as máscaras já me alertaram também. Qualquer coisa que tenha uso místico pelos povos, algumas religiões condenam. Olha que dó. Infelizmente, a gente vê muito esse problema. E nós temos a mãozinha levantada da professora Jaqueline Alves. Jaqueline, só um minutinho para me fechar essa contribuição da Lisandra. Então, Lisandra, eu sabia, a gente tem essa noção de que quando nós vamos mexer com a cultura de outros povos, principalmente os africanos e os indígenas, a gente tem essas restrições. Então, fazer um esclarecimento, tá, para os pais a respeito dessa questão, que é questão de cultura, não é questão de religião. Se não for possível, pessoal, então, assim, não tem o que fazer. É tema do 8º ano, tá? A gente pode pensar em outras possibilidades para eles não ficarem sem uma nota. Por exemplo, por que não trabalhar apenas com o... Deixa eu só dar uma voltadinha aqui, só para me relembrar. A questão a habilidade 28. Então, você explora com esses alunos que você tem essa dificuldade, né, as funções do teatro. Então, não vai ter nada a respeito de trabalhar as manifestações cênicas das culturas desses povos. Às vezes é um caminho que você pode trilhar para não estar entrando em atrito com as famílias, tá? A sugestão do Maurício, né? Uma pesquisa das funções do teatro, tá certo? Jaque, pode falar. Bom, a minha contribuição é para a colega Maria Natalícia. Eu também utilizo o Forms. E tem a opção de fazer download da atividade. Então, pode pedir para que o aluno realize um desenho ou faça um vídeo e anexe no download. Fica muito interessante porque cria uma pasta no OneDrive com todas as atividades dos meninos. Então, eu também utilizo o Google Forms e lá dá para você utilizar inúmeras possibilidades. Ai, obrigada, Jaqueline. Nossa, é muito legal, viu, ver vocês, a gente contribuindo um com o outro e fortalecendo, tá bom? Podemos continuar, Simone? Ok, Ana. Ana, eu tô achando o pessoal muito quietinho hoje. O que tá hoje eles acontecendo? Deve estar cansado. Olha, a professora, a Ferdinanda, falou assim, ela fez um comentário sobre a sugestão do Maurício, porque ela diz que as profissões podem interagir com um projeto de vida. Olha que legal, ou seja, dá para a gente fazer essa interação, né, da aula de arte e com um projeto de vida.
Legal, obrigada, Ferdinanda. Nossa, bem lembrada a questão do projeto de vida, que está muito relacionado a que eles, né, ainda vêm como o foco principal, tá? Mas é legal. Pensou ser um figurinista, um maquiador, um cenógrafo? Ai, que delícia. Tá, retomando aqui, ó, estamos quase finalizando essa parte. O 9º ano, ele vai trabalhar o teatro contemporâneo e o drama, tá? Que é um gênero. As habilidades, elas ficam focadas mais em contextos e práticas mesmo, a respeito do teatro contemporâneo, das manifestações cênicas atuais. Trabalha os elementos da linguagem, novamente vem a questão das funções no teatro, tá? E no processo de criação também dá uma fortalecida nas funções do teatro, das profissões. Então, como sugestão de atividade, que foi colocado lá no formulário, apareceu o teatro de fantoche para investigar, identificar e analisar o drama como gênero teatral. Então, que tipo de história elencar? Né? Então, fica aí a pergunta para vocês. Na hora que eu li, eu falei assim, não, tá. Então, que tipo de história que a gente vai elencar? Se é um drama e o 9º ano vai trabalhar o teatro contemporâneo, pensar na nossa situação, nas histórias contemporâneas, tá? Para eles perceberem esse gênero teatral. Uma sugestão que eu coloquei lá, Laus, foi no 9º ano que eu coloquei a dramaturgia cinematográfica. Então, o que o cinema vai trabalhar? Então, o cinema é toda uma produção voltada ao desenvolvimento de um roteiro, respeitando as contribuições criativas da equipe de trabalho no que diz respeito à estruturação dramática, o desenvolvimento dos personagens, as argumentações, diálogos, etc., que vão fomentar toda a complexidade da obra cinematográfica. Aí eu lembrei daquele projeto Cinema na Escola. Não sei se alguém já trabalhou ele é muito rico, tá, pessoal? Então, trabalhar o 9º ano, fica aí a dramaturgia cinematográfica. E se a gente for trabalhar o tema cinema, vocês vão trabalhar o bimestre inteiro e ainda vai sobrar. Então, é muito rico esse tema, tá? Dá para trabalhar todas as habilidades do 9º ano. E outra sugestão, que também é do CP, tá? Do Caderno do Professor, é a dramaturgia televisiva, né? A gente fala do cinema, o cinema tem uma característica e a televisão tem outra característica, tá bom? Então, é a dramaturgia aplicada especificamente ao programa de televisivo. Telenovelas, seriados que eles gostam, né? Programas audiovisuais e outros com funções e destaque no entretenimento, tá bom? Então, isso aí são 2 opções para trabalhar que dá, assim, muita coisa para fazer, tá bom? Outra sugestão também que teve, apresentar alguns grupos de teatro dentro do contexto paulista, a nível Brasil e estrangeiros. Como atividade de ação expressiva, o teatro do improviso ou stand-up, tá? Então, os meninos estão mais amadurecidos nessa fase. Dá para trabalhar essa ação expressiva, né? O teatro do improviso ou stand-up. Da outra vez nós comentamos que o stand-up ele é mais desafiador, ele precisa de um repertório bem rico, né? A questão da comédia, de você fazer apresentações ali na hora, com uma palavra que você joga ali para ele no momento, tá? Isso vai desafiá-los. E como sugestão, eu coloquei uma atividade para trabalhar a expressividade, que também está no Caderno do Professor, uma atividade, situação de aprendizagem 2, o jogo 1, que aborda o que estou comendo, cheirando, ouvindo, pegando, olhando, porque vai trabalhar a expressividade. E não é pegar o objeto e comer, não é pegar o objeto e cheirar, é você imaginar o que você está comendo, é imaginar algo que você está cheirando. Então, agora me veio na cabeça aquela sugestão do Ramis, tá? Por que não propor esse jogo de desafio para eles? Então, joga lá palavras aleatórias de alimentos, objetos para cheirar, sons para ouvir, né? Objetos para pegar, né? Cenas para olhar. E eles têm que se expressar de acordo com aquilo que eles estão na mão,
né? Então, você vai lá colocar para ele, por exemplo, escreve uma palavra para ele, bolo. Então, como que ele vai comer esse bolo, né? Então, pegar o bolo, é o bolo que eu mais gosto. Ou então, pegar um bolo, o primeiro bolo que você pegou ali, é uma receita nova que você não conhece, e pega, nossa, sem palavras, só com expressividade, né? Então, isso é legal. Pensar em pegar um lápis, vai escrever um roteiro numa prancheta, então, pega um lápis, né? Então, esse tipo de expressividade, a gente precisa colocar para eles a importância da expressividade no rosto, no corpo. Isso é uma forma de linguagem teatral. Às vezes, você vai pedir um vídeo, eles não vão querer fazer. Então, por que não pôr uma questão norteadora para eles pensarem a respeito daquilo que eles vão sentir durante esse jogo de gestualidade, expressividade? Mais alguma sugestão que vocês queiram dar para o 9º ano, que eu não coloquei aqui? Aqui é hora de falar, pessoal. Oi. No chat, nós temos a contribuição da Margarete, e ela fala assim, a colega disse sobre o problema das famílias de não deixar o filho participar de determinados temas de arte, né? Por causa do teatro, as máscaras e tudo mais. O ano passado, eu trabalhei em uma escola que não tivemos festa junina devido a alguns professores não acharem certo. Porque realmente, né, a festa junina tem os santos e tudo mais. Então, nós, assim, né, nesse aspecto, como a gente precisa viver uma escola laica, né, o que não pode para um, não pode para outro. Isso aí eu concordo. E a Adriana, ai, que saudade da Adri! A Adri fala assim, ó, realizei a atividade contemplando essas 5 ações, trabalhando com desenho contextualizado e com expressividade. E nós temos a mãozinha levantada da professora Roselene. Tá. Roselene, só um minutinho. Adriana, quando você fala em desenho contextualizado, eles fizeram uma expressão facial em forma de desenho, é isso? Isso. No desenho deles, tinha que contemplar as 5 ações, né? O comer, o olhar. Tinha que ter uma história, né? Não era um desenho aleatório. Por isso que eu coloquei contextualizado. Importante a gente pensar nesses detalhes, né? Sabe o que veio na minha cabeça? Os emojis. Verdade. Só que você construiu uma história com essas expressividades, né? Tinha que aparecer, né? Então apareceu figura humana, processo de criação, as ações, as expressões. Então ficou bem rica, foi bom. Nossa, legal. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu acho que eu vou escolher alguns aí para apresentar essas atividades na semana que vem. A semana que vem não tem, né? Verdade. Mas no próximo ATPC. Adriana, já estou te convidando. Quem que queria falar? Esqueci, Simone, desculpa. Professora Roselene. E depois eu tenho mais 2 contribuições no chat, tá bom? Tá. Roselene, fica à vontade, minha querida. Então, Ana, eu pensei assim, agora todo mundo falando, e a gente vai tendo as ideias, né? A gente pode trabalhar o teatro de sombra corporal. Pode falar para eles, em vez deles gravarem eles, alguém grava a sombra deles na parede. E eles fazendo uma ação. Então, isso dá para trabalhar com todas as séries, entendeu? Legal. Fazendo uma ação expressiva, entendeu? Através do teatro de sombra, mas é o teatro de sombra corporal mesmo, o próprio aluno. Eu acho que é interessante isso. Eles podem até colocar uma música de fundo e ele fazendo uma ação. Eu acho legal essa. Legal. Toda sugestão é válida, Rosilene, nesse momento. Enquanto a gente as aulas presenciais também, né, gente? A gente enriquece as nossas aulas, né? Então, são muitas possibilidades. E outra, a gente atinge a individualidade de cada aluno. Então, isso é importante a gente estar sempre pensando, né? Nós temos salas heterogêneas. Então, a gente pensa uma atividade, mas a gente pensa em todas as vertentes
que ela vai atingir. Como a gente sempre fala, são 40 cabecinhas, mas 40 cabecinhas pensando de uma maneira diferente. E se expressando de uma maneira diferente. Exatamente. Obrigada, Ana. De nada, obrigada a você, eu que agradeço, viu? Simone? Eu amei a sugestão da Silvia. Ela fala assim, ó, Ana, no 9º ano, pede para usar no teatro as tecnologias. Vou apresentar vídeos de tutoriais de como fazer um projetor de celular e um holograma de garrafa PET. Olha que ideia legal! Que legal! Nossa! Holograma para quê, Simone? Holograma de garrafa PET. Vai ser um projetor de celular e um holograma de garrafa PET. Olha isso! Mais uma para minha lista de boas práticas. Nossa, complicadíssima! E nós temos a Ferdinanda, que também deu a sugestão de poder usar os emojis, o avatar, que são aqueles bichinhos que dá para construir com a imagem da pessoa, também totalmente voltado para a tecnologia. E, infelizmente, a Fernanda fala que já deu o horário dela. Aí eu falei para a Fernanda que a gente sente muito, mas que a gente entende que, infelizmente, tem os horários de cada professor. Certinho, tranquilo, Fernanda. Obrigado, Ferdinando, pela contribuição. Quem mais estava querendo falar? Mais ninguém? Alceu. Oi, Alceu, fica à vontade. Ana, eu queria fazer uma referência sobre as religiões que acho que não deve desenhar máscara, pintura corporal, pois nós temos igrejas católicas que são verdadeiros museus, né? Obras valiosíssimas, obras de artes de pintura nas igrejas, esculturas, não é verdade? Isso aí a gente não pode olhar isso aí como religião, tem que olhar como cultura. Eu não me conformo, Ana, como é que a maioria das religiões, principalmente evangélicas, tem uma birra contra tudo que se diz que é cultura. Eu não sou católico e amo as coisas da Igreja Católica. Eu não frequento nenhum terreiro de candomblé, nunca fui, e acho lindo aqueles símbolos da matriz africana, que fala no caderno do aluno, não é? Obras de arte que são inspiradas nas matrizes africanas. Eu acho que a religião devia respeitar a outra, você não acha? É verdade, Alceu, mas infelizmente foge da nossa governabilidade essa questão, né? Então, enquanto educadores, foi o que eu falei, a gente tenta esclarecer, mas a gente não tem garantia de que isso a gente vai conseguir, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado também, porque é um resguardo do profissional. Enquanto educador, eu também preciso mostrar esse respeito. Tá? Infelizmente, isso acontece sim. Bom? Porque mas obrigado por currículo, né? Oi? As matrizes africanas estão no currículo. Estão no currículo. Mesmo porque a nossa base, nosso povo, ele está muito misturado, né? Então, a gente tem no sangue, sim, né? Sangue africano, sangue indígena. A parte do meu pai, a minha genealogia, a minha trisavó era índia. E eu tenho o maior orgulho disso. Nossa, é maravilhoso saber que eu tenho uma sangue indígena correndo nas minhas veias. É muito, muito legal isso. E às vezes é essa falta mesmo de um pouco mais de senso, né, de sensibilidade. Mas como eu digo, foge da nossa governabilidade, tá bom? Mais alguma coisa? E nós temos a Silvia com a mãozinha levantada. Pode falar, Silvia. Ana, essa ideia eu tive, usar o holograma e o projetor, porque estava falando sobre tecnologia, né? Isso. E aí eu fui buscar no YouTube alguns tutoriais, aí encontrei. Então, quem quiser anotar, do projetor de celular é o Iberê, do Manual do Mundo. A criançada adora esse canal. E o outro do holograma, feito com garrafa PET, é do canal Mundo Incrível, que é muito fácil para eles fazerem em casa.
Nossa, fica aí a sugestão para vocês, pessoal, de fazer as pesquisas. Então, tá vendo como é que é rica? Isso, né? essa troca é muito importante. Obrigada. Muito importante, para vocês se fortalecerem. E eu também tenho as minhas, né? Nossa, olha o tanto de coisa que vocês trouxeram até agora. Perfeito. Podemos continuar, né? Vamos lá. Desafio o ensino médio, né? O ensino médio, ele ainda está baseado no currículo anterior, tá? Nos guias de aprendizagem, nos guias de transição, desculpa. E lá, no nosso primeiro ano do ensino, da primeira série do ensino médio, o tema é intervenção em arte, tá bom? Então, vai trabalhar a forma conteúdo, sua conexão com a materialidade. Então, vai trabalhar basicamente as 4 linguagens, em todos os bimestres. As habilidades do terceiro bimestre para o primeiro ano, em artes visuais, dança, música e teatro, tá? Tudo com respeito à intervenção em arte. E como sugestão, eu achei também bem restrita as sugestões de atividades. Não sei se todos trabalham com ensino médio, né, ou tiveram alguma dificuldade para trabalhando alguma sugestão de atividade, mas a ideia é que a gente traga realmente para a TPC esse enriquecimento. Às vezes não conseguiu deixar lá no formulário, o caderno do aluno, o caderno do professor também está bem restrito, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue tirar disso. Então, como sugestão, tem lá, apareceu, apreciação de vídeos com diferentes tipos de intervenção. Então, é uma coisa que é bem rica, né? São os vídeos que mostram as intervenções e arte. Era a parte que eu mais gostava de trabalhar com o ensino médio, a questão da intervenção. Então, eles se sentem muito pertencentes, isso é muito pertencente a eles, a questão da intervenção, porque é uma fase da idade deles que eles querem, né, mostrar alguma coisa para o mundo. Então, por que não direcionar essa vontade deles de intervir no mundo, na sociedade, na comunidade que eles estão inseridos, através da arte? Então, é muito gostoso trabalhar com esse tema, intervenção em arte, tá? Então, fica como sugestão a apreciação dos vídeos, a pesquisa sobre artistas que fazem intervenção em seu bairro ou cidade, direcionar bastante essa questão da pesquisa, tá? Às vezes eles não conseguem realmente ter essa visão de pesquisa, de como pesquisar, tá bom? Então, vocês direcionem essas ideias, essa pesquisa para eles, para ficar, não é que seja mais fácil, mas para direcionar, para ensiná-los a fazer essa pesquisa. Teve uma contribuição que falou que eles, apesar de eles terem nascido nessa época de tecnologia, eles não sabem utilizá-la, tá? Então, é questão de só informação, redes sociais, e mesmo assim eles não conseguem utilizar isso como forma de aprendizado. Então, tá sempre direcionando esse olhar para eles, tá? Como provocação, colocou assim, criar um projeto que use uma das linguagens artísticas para comunicar às pessoas de alguma forma a arte, usando as redes sociais, para divulgar essa arte. Adivinha de quem que eu lembrei na hora que eu vi essa contribuição? Braulio Bessa, né? Ele usou a sua formação da faculdade como forma de divulgação da sua arte, né, e fazer intervenções, trabalhar temas que são pertinentes à sua cidade, ao preconceito contra o nordestino, à desigualdade e tudo mais. Lembrei dele, tá, pessoal? Então, assim, fica como dica vocês usarem o Braulio como o mote, o tema para iniciar essas conversas. Apresentar o conceito de flash mob, né, e provocar uma reflexão sobre como reinventar o flash mob em tempos de pandemia. A gente sabe que o flash mob é aquela reunião de vários dançarinos, né, utilizando a música e a performance para estar movimentando uma área pública, né? Como não tem jeito a gente promover o flash mob na escola ou na nossa comunidade, como reinventar o flash mob, né? Colocar esse questionamento para eles, de como que eles teriam, qual seria a ideia deles, trabalhar o flash mob em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento, tá? Usando as redes sociais, como? Né? Editores de vídeo, não sei. Então, jogar para eles mesmo esse desafio.
E outra coisa que eu pensei também, que fala que está lá no caderno do professor, o cinema mudo, né? Trabalhar a expressividade e envolver a linguagem musical. Então, o cinema mudo ele é muito rico, né? Então, trazer esse conceito para eles pensarem e conhecerem o cinema mudo, tá? Alguma contribuição a mais, alguma coisa que vocês já experimentaram, colocar no formulário e gostariam de deixar registrado aqui na nossa TPC? Microfones abertos. Ana, nós temos uma contribuição aqui no chat da professora Lisandra. E ela fala assim, ó, intervenção em fotografia dos patrimônios históricos de Franca, incluindo Legal. itens por colagens ou desenho, pintura, fotos antigas. Olha que legal. Nossa, muito legal, muito rico, Lisandra, obrigado. Quem mais? E não tem ninguém com a mãozinha levantada. Hoje eu tô sentindo falta do pessoal, viu? Cadê a Sheila? A Sheila hoje ainda não falou nada. Vai, Sheila! E a Tayana, a professora Tayana Ferreira, falou assim que já trabalhou com o Chaplin. Que coisa linda! Lindíssimo, maravilhoso, Tayana. Eu adoro o Chaplin, é muito legal. Ele foi um artista completo. Oi? A Sheila. Ai, tá vendo? Hoje eu não tô. Chorei até naquela poesia do Braulio lá. Ai, hoje não está muito. Mas vamos lá. Sinta-se abraçada, tá acolhida por nós, tá? A gente tá com muita saudade, mas a gente tá aqui pensando em vocês sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Nós sabemos o tanto que vocês estão passando por dificuldades, a questão, principalmente acredito, da responsabilidade quanto ao engajamento dos alunos, eu sei que é muito forte, né? Então, sintam-se abraçados, apoiados. Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar. Vai lá, Sheila, vamos falar. Eu trabalhei mais no presencial, né? O ano passado, o ano retrasado, um projeto muito bom. Eu não sei como que a gente poderia fazer agora os sussurradores, trabalhar a poesia e pensar. Os sussurradores são aqueles canudos, né, imensos, de 2 metros, o falar a poesia, tendo o distanciamento. Então, não sei, é uma ideia que eu ainda acho que eu vou pensar, desenvolver como que a gente pode trabalhar essa parte aí. É uma intervenção. É uma intervenção. Nós fizemos, eu tenho os vídeos, mas na época normal, né, que a gente estava. Então, é uma intervenção muito bonita, teve muito sucesso, mas agora, como que a gente poderia, se alguém tem alguma ideia, como que a gente poderia fazer agora, trabalhar isso daí agora? Jogar para eles também, Sheila, propor um desafio para os alunos. Você teve essa ideia, você trabalha dessa maneira e gostaria de uma ideia de como fazer isso agora funcionar em tempos de pandemia, porque eu acho que vai ser maravilhoso. Já pensou sussurrar poesias? Não sei, é uma coisa para se pensar, para se deixar o cérebro aí mastigando, né? Alguém gostaria mais de contribuir? Nós temos 2 contribuições no chat e a professora Annelise levantou a mãozinha. A Jaqueline fala assim: pensando no momento de isolamento social, pedi que criassem uma intervenção na própria casa. Pedi para tirar foto e enviar no formulário Google e já recebi ideias incríveis. E a Érica fala assim que eu estou trabalhando com os meus alunos, os grafiteiros da nossa comunidade aqui do bairro, e eles estão se identificando muito. E nós temos a professora Annelisa com a mãozinha levantada, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, Annelisa. Sobre o comentário, assim, de jogar para eles,
é muito bom, porque conversando com eles, eu provoquei eles, né? Como fazer essa intervenção se a gente não está na escola? Se a atividade pede, né? Como alguns falaram aí, para tirar foto do bairro ou do lugar da escola, né? Então foram surgindo algumas ideias. E aí nós vamos tentar fazer. Aí eles falaram, igual no caso da poesia, né? De estar fazendo uma montagem com vídeo, né? De fundo, imagens de fundo, uma música escolhida por eles, e eles, cada um do grupo, vai ser um trabalho em grupo, cada um lendo uma mensagem, certo? Assim, de uma poesia criada por eles, ou uma poesia escolhida para o momento. Seria um tipo de intervenção que eles colocariam. E depois isso vai para as redes sociais? Sim. Aí surgiu também a ideia deles estarem escolhendo do bairro mesmo, eles fazendo a intervenção e eles mandando foto para mim, para a gente colocar. A escola tem o blog, né? Aí eu vou pedir a ajuda da Ferdinanda, que eu falei para eles, porque uma das atividades lá era tirar foto da escola, fazer um mural com as fotos e as pessoas colocarem mensagem. O que você vê nessa imagem, né? E não tem como a gente fazer isso na escola. Então, eles vão tirar fotos do bairro, do lugar que eles têm uma visão, que eles acham que merece uma intervenção. Eu vou pedir ajuda para a Ferdinanda, a gente montar um mural no blog e eles deixarem a mensagem, o que eles veem naquela imagem, naquele local. Anelisa, pensa quão importante é isso para eles, nesse momento de pandemia. Eles vai ficar amam para a isso. história da escola. Eles adoraram a ideia. Vai ficar para a história deles, essa contribuição. Então, colocar para eles mesmos essa questão, essa responsabilidade, não responsabilidade de forma negativa, mas de forma positiva. Eles vão fazer um registro de um momento que eles vivenciaram, que foi único, que vai ser único na vida deles, se Deus quiser, né? Na nossa também. Nunca mais pandemia. Eles estão animados, vamos ver o que vai. A gente está ainda planejando como fazer. Ainda vou pedir ajuda para a Ferdinanda, que eu não conversei com ela ainda, porque a tecnologia eu não domino muito, né? Mas a escola tem um blog, eu pensei no blog da escola ser a nossa via de estar colocando os trabalhos. Quantas boas práticas eu tenho! Nossa, que beleza! E a Anelisa casa muito com o conteúdo do segundo ano também, que eles vão ter que fazer uma mostragem, e eu também pensei, como você está utilizando o blog, para eles estarem postando porque eu vou fazer com eles um storyboard. Então, para eles estarem postando lá toda essa mostragem, como se fosse um festival, né, de mostragem, desse desenho de animação. Então vai casar muito bem as ideias. Que entra na questão da poética pessoal, né, pessoal? Na poética pessoal, ela é muito individual. É uma visão individual do aluno a respeito daquilo que ele está vivenciando. E você vai ver várias coisas, eu acredito que vai ser riquíssimo isso, viu? Mais uma boa prática para a gente colocar. Mais alguém, Simone? Eu quero falar. Oi, Ana. A Tayana. Quem? Oi, Tayana, pode ficar à vontade. Não, é só porque você estava comentando aí a respeito, né, de trabalhar e ficar como um relato. Depois eu vou compartilhar no grupo, não sei se vocês viram, tem uma conta no Instagram de um museu que eles estão fazendo, já estão captando, saiu até uma reportagem, se eu não me engano, na Veja, falando a respeito disso, né, que vários museus já estão guardando. Teve um museu em Londres que guardou diário, que comprou um diário de uma garotinha, né? E tem várias imagens do mundo inteiro, né, nessa conta do Instagram a respeito do Covid, né? Então chama The Covid Art of Museu. E é muito legal, assim, porque a gente vê coisas assim que está acontecendo agora, trabalhos de artistas, de fotógrafos, assim, é sensacional, sabe? É muito legal mesmo ver que a arte acontecendo, né, junto com a gente, né, assim, e essa questão do tema, né, do assunto do Covid,
virar também questão de inspiração e trabalhos para artistas. Nossa, vai ser mesmo, gente. Olha só, e falar isso para os alunos vai dar um novo sentido, vai dar um significado ao realizar essa intervenção, né? Colocar essa poética pessoal dele, né, em evidência e registrar um momento, né? Vai ser muito legal isso. Fazer parte da história mesmo. A gente está fazendo parte da história. Tá? Então tá, pessoal, lá para o segundo ano, da segunda série do ensino médio, vai trabalhar a poética pessoal. Então, o tema é desenho de animação, a dança, suas modalidades, a construção de jingles e improvisação teatral. Como eu disse, reforçando, ainda se está trabalhando com um guia de transição, o currículo anterior, tá bom? Então, vai trabalhar as 4 linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. E a sugestão de atividade que eu consegui coletar lá no formulário é atividades com flipbook para trabalhar o desenho da animação, que é uma coisa que eles gostam, é simples, é uma coisa simples, né, vamos dizer assim, para aqueles que não têm tanta habilidade com o desenho, mas que é possível fazer alguma animação com ele, tá? Apresentar os objetos de conhecimento fenacistiscópio, eu sabia que eu ia errar essa palavra, e o traumatrópio. Nossa, por que eles colocam esses nomes feios, né? Mas, assim, qual que é o legal? É que são os objetos que iniciaram as animações. Então, apresentar de como foi pensada e como foi a tecnologia, a evolução da tecnologia dos desenhos de animação. Então, apresentar mesmo, contextualizar eles, que teve uma história para chegar até onde que a gente chega, né? Até as tecnologias atuais, animação por computação, né? Animação por fotografia e todas as outras tecnologias que a gente tem hoje, atualmente, tá? Contextualizar com sugestão de animações contemporâneas, né? Então, apreciação de filmes com temas de dança, refletir qual o sentimento que o filme causou durante a apreciação, né? Porque o filme, ele faz parte do tema do segundo ano, tá? A criação de jingles, uso de temas variados, fazer uma coleta de ideias junto aos alunos. E depois uma amostra virtual dos trabalhos produzidos. Eu acho que é legal, porque o jingle, ele é bem forte no segundo ano, porque é uma coisa mais fácil para eles trabalharem, tá? Tá mais perto deles. A improvisação teatral, stand-up, que retoma aí a sua força no segundo ano do ensino médio, que também envolve a questão da poética pessoal. Todos eles, tá bom? Tanto o flipbook e artes visuais, como a questão de você fazer uma sinopse, ou fazer um relato a respeito do sentimento que você sentiu durante a apreciação de um filme. Tem várias sugestões de filmes no caderno do professor, mas isso não significa que vocês vão usar apenas esse filme. Se tiver outros, é claro que vocês têm toda a autonomia de trabalhar, tá? O jingle, que vocês vão fazer a apresentação de jingles famosos ou não, e dar o desafio para eles criarem um jingle a respeito de um produto, de um tema e outras coisas, tá? E a improvisação teatral e o stand-up, que é muito característico, tá bom? Alguma outra sugestão que eu não falei aqui? Simone? Eu acho que a Simone deu problema. Ana Paula. Oi. A Sheila. Oi, Sheila. Sobre a sugestão de atividade de desenho de animação, eu já comecei, passei, né, sobre a história do desenho da animação, vídeos explicando o que é cada um, o flipbook, o traumatrop, e só teórico por enquanto. Mas antes disso, a aluna, né, fez a atividade, aí ela falou assim: professora, eu posso fazer um traumatrop? Eu falei, pode, mas é uma atividade que eu vou passar posterior. E ela fez e me mandou vídeo, ficou assim. Então, antes de eu lançar a atividade, ela já se interessou, ela quis fazer, sabe? Eu achei super interessante
e ela me mandou o vídeo com a atividade. Depois eu ponho no grupo para vocês verem. Ai, Mas coloca assim, a gente bom. quer ver. E sabe o que eu acho mais legal? Mesmo que você fez a parte teórica, apresentando todos esses conteúdos, tá? Ela teve autonomia de buscar, ela teve curiosidade de buscar e sugeriu de fazer. Então, Foi mesmo. Isso é muito legal. Então, é isso que a gente quer, que eles sejam protagonistas e autônomos. Não é? Ela mesma falou, olha o que a minha curiosidade me levou. E fez, ela não fez não só um, como ela fez 2, porque ela queria né, experienciar. Então, achei super legal isso. Foi super... Mas a próxima atividade que eu vou passar é para eles fazerem o flipbook, também gravar vídeo, me mandar, o taumatrópio, e, assim, para eles terem mais, né, uma atividade prática. Ah, com certeza. Obrigada. Depois no grupo o vídeo dela. Coloca para a gente ver. Como que ela fez. Legal. Acho fantástico quando eles têm essa autonomia, gente. E te surpreende. Mais ninguém? Não? Fiquem as sugestões, está lá no chat, né? Vamos lá. Para a terceira série do ensino médio, o foco é o projeto, usando a tecnologia e o ambiente digital, tá? Então, vai muito para a parte das profissões, e a terceira série do ensino médio, ela vem com foco na linguagem da música, tá bom? Então, que a gente começou lá de sugestão anterior, lá a respeito da interdisciplinaridade, ainda continua valendo, tá bom? E ficou, assim, bem restrito mesmo a questão de atividades para a terceira série do ensino médio. Então, ficou dentro de pesquisar as várias profissões dentro da linguagem musical, né? Aí eu acrescentei perguntar para os alunos qual se identifica e o motivo que levaram a escolher essa profissão, não para instigar eles a buscar mas para saber por que eles se identificaram. Às vezes eles acham legal, né? Mas não entendem o porquê que eles se identificaram. Então, trazer mesmo essa relação de pertencimento. Por que eu me identifiquei com essa profissão na linguagem da música? O cinema também pode ser usado com foco na trilha sonora. Então, a trilha sonora também traz uma série de atividades que você pode estar sugerindo para eles olharem, né? Estudarem a respeito da trilha sonora, porque ela é muito rica, ela é muito interessante quando a gente estuda como que ela é feita, a trilha sonora, como que ela é introduzida no filme, né? Como que ela é feita atualmente, que ela é diferente do que há 50 anos atrás, quando os irmãos Lumière iniciaram, por exemplo, né? Então, trazer essa questão, esse contexto histórico, né? De como que foi a história da trilha sonora no cinema. O videoclipe, que está bem atual para eles, que eles têm mais facilidade de apreciação, o videoclipe, né? A animação com desenhos, ou a escolha de personagens, a introdução da trilha sonora, aplicativos de edição de vídeo, que tem inúmeros aplicativos de edição de vídeo hoje em dia, atualmente, via celular, via computador, né? O que eles conseguem fazer com essa questão do videoclipe. E tinham colocado lá a paródia sobre a pandemia. Vai ficar legal, hein? Uma paródia sobre a pandemia, para a gente pensar em questionamentos, para trazer um pouco de leveza para esse período, né? Mais alguma sugestão, pessoal, que vocês queiram acrescentar e colocar, deixar registrado no nosso TPC? Então, nós temos aqui no chat a contribuição da Lisandra, que ela diz que, como a terceira série do ensino médio está em preparação para o Enem, é importante falar um pouco sobre o uso da música nos vestibulares. Nossa, perfeito. O que mais?
Nós temos 3 mãozinhas levantadas, que eu não sei se elas já falaram. A Ferdinanda, a Tayana e a Sheila. Por enquanto é isso. Vamos começar com a Ferdinanda? Pode ser. Exatamente, não é no 3º ano, é no 2º que eu falei que eu estaria criando o Storyboard com eles. Eu até já passei, como a Silvia comentou, um tutorial também de como criar, porque às vezes fica mais fácil eles estar visualizando e eles também vão atrás, né? Tem essa coisa do ir atrás, de ver, rever, do que a gente falar e eles ficaram perguntando várias vezes. Do 2º ano, e está fazendo essa mostra, já é sugestão mesmo, né, do caderno, de estar fazendo essa mostra em algum lugar virtual, pode ser um blog, um site, uma página da escola. E outra coisa que, quando nós estávamos comentando sobre o emoji, o avatar, uma atividade que eu fiz no ano passado com o 8º ano, que foi bem assim aceita pelos alunos, é a leitura das obras, eles se vestindo com uma obra de arte. Então, Legal. É uma coisa que dá para fazer também. Assim, eles amam, a gente vê na mídia a todo momento postando sobre isso, e é uma sugestão que dá para fazer e eles gostam muito. Legal, ótima ideia, Ferdinanda, obrigada. E nós temos aqui a contribuição da Marina. Ela fala assim que tem um curso que ela faz, no qual eles trabalham com paródia, com o tema da pandemia, e ela vai enviar no grupo, tá bom? Envia que eu quero, tô doidinha para saber, tô curiosíssima para saber porque paródia, gente, eles são muito criativos, muito criativos. Ai. Então, vamos fechar essa parte, então? Então, espero aí que tenha feito uma contribuição de sugestão de atividades. Relembrando que todas essas sugestões, a maioria saíram de vocês durante o preenchimento dos formulários, e eu acrescentei algumas coisas olhando o caderno do professor, tá bom? Fica aí para vocês pensarem essas sugestões. Para a gente sistematizar, só para a gente relembrar o que a gente falou até agora, e para a gente reforçar a importância do registro das atividades, tá? De tudo isso que vocês estão fazendo. Importante estar sempre registrando tudo. O uso do livro didático com foco em atividades que abordam a linguagem teatral ou o hibridismo com outras linguagens artísticas. Então, foi o que eu falo, que a gente tem que falar, tá? A questão da autonomia, da gente, a partir do nosso diagnóstico das nossas turmas, o que dá para fazer e o que não dá. Então, vocês articularem mesmo o uso do livro didático, tá bom? Outra coisa que ficou bem evidente durante a preparação da TPC é a questão de elaborar questões que possibilitem uma devolutiva consistente da aprendizagem do aluno. Por exemplo, o que eu aprendi. Então, isso, apesar de estar um pouquinho obsoleto, está ficando obsoleto, né? Mas ela não deixa de ser um questionamento de autoavaliação. Então, por que não propor esse questionamento para eles, do que eles aprenderam realmente, e a gente ter esse registro para poder basear nossas próximas atividades com uma coisa mais consolidada, a gente perceber a aprendizagem e qual habilidade a gente conseguiu atingir, tá bom? Todos os anos apresentam abordagem sobre os profissionais do teatro. Então, vocês percebem que desde o 6º ano, tirando fora o 3º ano, que o foco é mais na linguagem da música, né? Todos eles apresentam a questão dos profissionais do teatro. Então, é o grau de aprofundamento que cada habilidade vem apresentar. Então, às vezes, lá no 6º ano, eles trabalham apenas com 4 profissões, e lá no 2º ano eles trabalham com a maioria das profissões, tá bom? O caderno do professor propõe várias sugestões de atividades e pesquisas para repertoriar o trabalho docente. Porém, é preciso adequar ao momento. Então, assim, tem muita coisa, tem muita informação, tem muito conteúdo para ser trabalhado, mas a gente precisa adequar ao nosso momento, tá? Pensando nas habilidades essenciais, o que é possível e execuível de vocês proporem para os alunos e que vocês tenham uma devolutiva dessas atividades, tá? Então, não adianta enfiar muita coisa neles,
que vocês sabem que o engajamento está caindo, então se a gente assustar muito, eles vão espanar, tá? Então, trazer esse envolvimento mesmo que vocês estão sentindo deles, esse sentimento de pertencimento, de responsabilidade, de fazer parte da história, tá? De propor as poéticas pessoais, a característica e a individualidade de cada um, nas ações expressivas. Exploração da linguagem musical, sonoplastia e linguagem das artes visuais, cenário e figurino, como habilidades articuladoras durante o processo de criação. Então, foi o que a gente falou, está trazendo essa articulação entre as linguagens, sem perder o foco do nosso bimestre, que é o teatro, para os anos finais, e lá no ensino médio, eles trabalham com as 4 linguagens, tá? Com exceção do terceiro ano, que é o foco na linguagem da música. Deixei como lembrança a literatura de cordel como texto teatral. Então, você está resgatando a literatura do cordel, né, lembrando do Braulio Bessa. A xilogravura como atividade de ação expressiva no desenvolvimento das habilidades articuladoras entre a linguagem teatral e artes visuais. É muito legal a questão quando a gente vai trabalhar a xilogravura em artes visuais. Eles gostam também, tá? É uma ação expressiva, talvez para aqueles alunos que têm uma maior dificuldade em realização de vídeos, podcasts ou apresentações mais expressivas, tá bom? E o centro de mídias como contextualização do objeto de conhecimento que se vai trabalhar, tá? Então, como eu assisti algumas aulas, olhei lá o que eles trazem muito na parte do geral mesmo. Então, eles trabalham o conteúdo proposto para o bimestre de uma maneira generalizada. Então, como reforço, contextualização, né, ou retomada, tá? Sempre eu assistindo as aulas do Centro de Mídias, para vocês perceberem como trabalhar durante o resto da semana e as atividades do roteiro, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui, porque já são 12h23 e eu iria iniciar um outro tema, que é o conceito sobre metodologias ativas. Então, eu vou deixar esse tema para a gente iniciar nosso próximo ATPC. Combinado? No mais, agradeço a participação de todos e a atenção. Espero que tenha sido bem produtivo o nosso ATPC e espero vocês na nossa próxima reunião. Até mais!